Olá, boa noite. Nossa apresentação de hoje será sobre os edulcorantes. As acadêmicas responsáveis são Ana Paula Vieira, Camila Costa Caçador, Camila Zawalski, Débora Marco Antônio da Silva e Letícia Vilboski Nath. O trabalho apresentado a seguir abordará os edulcorantes como tema principal, dando ênfase na sua origem, suas classificações, sua utilização na indústria alimentícia e a importância da realização das análises bromatológicas desses aditivos alimentares, que são caracterizados por serem substâncias químicas de baixo ou zero valor energético, também conhecidos como adoçantes, sendo eles os responsáveis por garantirem sabor adocicado, tornando o sabor de alimentos e bebidas mais agradáveis quando se trata de paladar e aceitação. Os edulcorantes possuem um poder adoçante superior à sacarose, que é o adoçante mais conhecido e utilizado no dia a dia, que se origina da cana-de-açúcar, havendo a necessidade de dosar a quantidade utilizada. Eles podem ser tanto de origem natural, que são aqueles extraídos de vegetais e frutas, como exemplo pode-se citar o sorbitol, o manitol e a sucralose, e os edulcorantes artificiais, que são aqueles produzidos em laboratório. Como exemplo, temos o aspartame, a sacarina e o ciclamato. Em meados do século XIX, advindos de um trabalho de Hansen e Fallberg, seus criadores, em 1879, produziram acidentalmente uma solução com gosto extremamente doce e diferente que a sacarose, dando-se a origem à sacarina. Foram realizadas diversas tentativas de lançar o produto no mercado como um substituinte do açúcar comum, porém, seu uso foi contestado diversas vezes. Edulcorantes são substâncias orgânicas ou sintéticas com capacidade de adoçar cerca de 500 vezes mais que o açúcar comum, a sacarose. Entretanto, o uso excessivo dessa substância pode ocasionar riscos à saúde. São utilizados como adoçantes de mesa, bebidas gasosas, bebidas quentes, preparações de bolos, doces em geral e indústrias alimentícias. Os edulcorantes mais conhecidos são a sacarina, ciclamato, estévia, aspartame, acesulfame, frutose, lactose, manitol, sorbitol, xilitol, sucralose e maltodextrina. Os edulcorantes são classificados em dois tipos. O primeiro se chama intenso ou não nutritivo, fornecendo somente doçura acentuada, não desempenhando outra função no alimento, sendo pouco calórico ou não calórico. É utilizado em pequenas quantidades. Já o outro edulcorante de corpo ou nutritivo fornece energia e textura ao alimento, geralmente contém o mesmo valor calórico que o açúcar comum e é utilizado em grandes quantidades. Conforme a Resolução de Diretoria Colegiada RDC número 18, de 24 de março de 2008, o uso de aditivos alimentares edulcorantes é aprovado, desde que a empresa que irá utilizar respeite o limite máximo, que também está estabelecido nessa resolução. Os edulcorantes estão muito presentes na indústria alimentar, compondo inúmeros produtos, como por exemplo os processados e ultraprocessados, sendo eles cereais de café da manhã, sobremesas, compotas, doces, geleias, gomas de mascar, frutas em conserva e também bebidas, como bebidas lácteas e refrigerantes. Sendo assim, torna-se importante a realização de análises bromatológicas, uma vez que haja adulterações no uso desses aditivos podem conferir problemas à saúde do consumidor. Segundo autores, há vários métodos para detectar a presença desses aditivos. Porém, os mais utilizados para determinar, separar e quantificar um maior número de edulcorantes simultaneamente são a eletroforese capilar e a cromatografia. Ele só pode ser empregado nas mercadorias se seguir todas as recomendações previstas na legislação. Só irão ser proibidos quando, por exemplo, não for seguro ao consumidor, quando pode danificar o valor nutricional, induzir ao engano,
não estiver no padrão segundo as leis ou usado para omitir falhas ou alterações. Mas nem sempre seu uso é maléfico, pois podem auxiliar na ingestão baixa de caloria e ainda ajudar na alimentação para diabéticos, por conter nenhum ou baixo teor em açúcar em sua composição. Além disso, na indústria, ajuda a aumentar a vida útil desses alimentos. Concluímos que, para as indústrias e para as pessoas com doenças relacionadas ao açúcar, os edulcorantes são uma ótima opção para adoçar os alimentos. Porém, o seu uso deve ser regulado e moderado para não prejudicar a saúde dos consumidores. A presença deles nos alimentos pode ser diagnosticada por testes bromatológicos, e as empresas que fazem o uso do mesmo devem estar de acordo com as quantidades apropriadas para o uso em produtos alimentícios, determinadas pela legislação.